Senhores deputados, o que me traz à tribuna nesta sessão é a preocupação com o que está acontecendo em Douradina, mas também no município de Dourados, Icarapó e outros municípios do Mato Grosso do Sul, na situação de conflito agrário envolvendo comunidades indígenas e também produtores rurais. No caso específico de Douradina, na semana passada, nós tivemos fatos lamentáveis. Quem teve oportunidade de assistir vídeos gravados dos ataques que aconteceram à comunidade indígena durante a noite, no domingo à noite, ficou estarrecido de ver um verdadeiro bang-bang, uma situação de guerra que foi inclusive provocada com a conivência da Força Nacional de Segurança e das forças de segurança do Estado que estavam ali presentes. No ataque anterior ao de domingo, inclusive, este ataque aconteceu quando a Força Nacional se retirou do local. Parece que propositadamente se retirou e aí o ataque aconteceu. No domingo, eu tive a oportunidade de assistir vídeo e vi que os ataques aconteciam e a Força Nacional de Segurança ali ao lado apenas assistindo aquela situação que resultou em 12 feridos da comunidade indígena. O que eu quero colocar aqui é que tive a oportunidade de participar de 2 reuniões convocadas pelo Ministério Público Federal de Dourados. Nesta reunião nós tivemos a presença de várias autoridades do Estado, senadora Tereza Cristina e também representantes de produtores rurais e das lideranças indígenas, e deputada Gleice Jane, aqui representando muito bem a nossa bancada do PT, esteve no local, esteve na reunião também do Ministério Público Federal e também acompanhou a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, que esteve visitando a região. E surgiu uma proposta de negociação, deputado Pedrociano, em que o Ministério Público Federal oferecia para alguns produtores que estavam com as suas terras ali ocupadas, uma área em Anaurilândia, que é uma área federal do INCRA, para haver uma permuta, uma troca. E ali houve muita discussão, alguns produtores contrários a esta proposta, alegando que isso poderia abrir um precedente, né, para outras retomadas dos índios, e a comunidade indígena também resistente em aceitar a proposta, porque, na verdade, a área oferecida era muito aquém daquilo que é reivindicada pelas lideranças indígenas. O que eu gostaria de colocar aqui é que nós não podemos mais assistir situações como esta que aconteceu em Douradina. Ataques, incêndios, tiros de borracha e tantas pessoas feridas. E isso parece que a gente não tem lei, não tem autoridade, não tem segurança no Estado e as pessoas ficam vulneráveis, né? O que eu queria dizer é que há mais de 20 anos eu debato aqui nessa casa a situação dos conflitos agrários envolvendo proprietários e lideranças indígenas, comunidades indígenas, e eu tive a oportunidade de realizar aqui uma audiência pública com a presença de 20 lideranças, ou melhor, autoridades do governo federal. Na época, governo da presidenta Dilma, esteve aqui no estado o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, e depois teve aqui também nessa audiência pública o advogado-geral da União da época, que era o doutor Eugênio Aragão. Nós chegamos a uma conclusão depois de muitos debates e hoje já é pacificada essa tese da
indenização daqueles que compraram essas terras de boa-fé, que hoje estão sendo reconhecidas, identificadas como territórios indígenas tradicionais. E, na época, a grande dificuldade era que, se uma terra ela é considerada terra indígena, ela é uma terra da União. E, portanto, o Estado ou a União não pode comprar aquilo que já é dela, se for reconhecida como terra indígena. E havia, portanto, aí um problema jurídico de como resolver isso, porque os proprietários reivindicam o pagamento do valor da terra nua. E a Constituição só permite o pagamento das indenizações no caso de demarcação. Nós debatemos muito essas questões e a conclusão que se chegou é que aqui no Mato Grosso do Sul, diferente de outros estados, terras indígenas foram tituladas pelo governo. No caso de Douradina, ainda há mais de 100 anos atrás, foi estabelecido ali um assentamento, né, de pequenos produtores, na chamada Colônia Federal Agrícola de Dourados, né, que foi implementada pelo governo Getúlio Vargas, e muitas terras que são reivindicadas pelos índios, elas foram tituladas para esses que hoje ocupam essas áreas. E essas pessoas, elas não podem mais simplesmente serem desconsideradas no seu direito, porque o Estado brasileiro fez isso. E hoje nós entendemos que para devolver as terras tradicionais para as comunidades indígenas, é preciso que o Estado não cometa uma outra injustiça com esses, muitas vezes falamos fazendeiros, mas ali tem pequenos e médios produtores, né, que também utilizam da terra para sobreviver, que querem produzir. Assim não é? Como os fazendeiros. E, nesse caso, é preciso que o Estado brasileiro reconheça o erro que ele cometeu no passado e resolva essa situação, mas não garantindo o direito de um lado e cometendo injustiça com o outro, mas que possa, de fato, garantir os direitos das duas partes envolvidas. No caso específico de Douradina, que já tem um processo de demarcação bastante avançado e só está paralisado por ações judiciais, né? Este é um caso em que as pessoas foram assentadas pelo Estado brasileiro, possuem título de mais de 100 anos e, desta forma, o Estado brasileiro tem que, sim, aí resolver também garantindo os direitos dessas pessoas. Eu aqui, deputado Pedrocian, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, quero dizer que sou do Partido dos Trabalhadores, do partido do Presidente da República, eu apoio o governo federal, né? Mas neste caso considero que ainda há uma omissão muito grande por parte do governo federal para resolver essas questões aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. É preciso que o governo, e aí não adianta a ministra dos povos indígenas vir aqui fazer uma visita, ir na área, constatar o que nós já estamos cansados de saber, e tirar foto, e falar com a imprensa que nós somos solidários, estamos juntos, etc., e não apresentar nenhuma proposta concreta para a solução do problema. Então, eu falo isso aqui com muita tranquilidade, né, para dizer que nesta parte nós precisamos, inclusive, provocar o governo federal, o presidente Lula, sensibilizá-lo para que essa situação seja resolvida de uma vez por todas. E não podemos tapar o sol com a peneira, não podemos tapar o sol com a peneira. Enquanto não houver uma proposta que atenda os dois lados, que garanta os direitos dos dois lados envolvidos, nós não vamos pacificar, né, essa situação que acontece aqui no estado. O presidente Lula já mostrou disposição, né, de resolver essa situação, inclusive indicando ao governo do estado a possibilidade, né, de adquirir, como aconteceu em Panambizinho, né? Vossa Excelência me parece que era governador na época. Em Panambizinho
o governo fez a transferência dos colonos que viviam lá para uma área em Juti, né, e devolveu a terra tradicional para as lideranças indígenas, para a comunidade indígena, finalmente. Acredito que é um modelo que pode ser aplicado em outras áreas, e como disse aqui o deputado Pedrocian, existem já áreas retomadas há mais tempo, e as pessoas estão no aguardo de uma solução para a garantia dos seus direitos, né? Eu quero aproveitar aqui, antes de conceder a palavra para a deputada Gleice Jane, de registrar aqui a presença dos acadêmicos e professores do curso de licenciatura indígena Tecoarandu, de Dourados, né, que estão visitando hoje a Assembleia Legislativa. Coincidentemente, nós estamos tratando aqui do problema, né, do conflito lá em Douradina, na questão da demarcação do território tradicional. Queria agradecer a professora doutora Maísa Ferreira da Silva, e depois nós vamos aqui ter a oportunidade de registrar a carta que foi encaminhada, né, pelos acadêmicos, reivindicando uma série de providências que eles entendem necessárias para o curso Tecoarandu. Inclusive, eu queria dizer aos acadêmicos que estão aqui que quando eu fui secretário de Educação no governo Zeca do PT, nós criamos o curso Araverá, né, que era para formação de professores em nível médio, né? E a partir da formação de várias turmas do curso Araverá, houve um movimento de professores indígenas para reivindicar a formação em nível superior, e a partir daí nasceu a FAIND, né, o curso Tecoarandu. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande recebê-los aqui na Assembleia Legislativa. Depois nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre as reivindicações, a carta de vocês, né? Mas eu quero encerrar meu pronunciamento dizendo que acho que nós temos um consenso aqui entre nós de que as comunidades indígenas têm o direito de acesso aos seus territórios tradicionais. Isso é garantido pela Constituição Federal, que deu 5 anos de prazo para o Estado demarcar as terras indígenas, e ele não o fez, né? Agora, no Estado de Mato Grosso do Sul, nós temos que reconhecer os erros cometidos no passado, e as pessoas que foram atingidas, né, por esses erros, elas precisam ser também consideradas nos seus direitos. Então, é preciso retomar a mesa de negociação e envolver aí comunidades indígenas, produtores rurais, Ministério Público Federal, FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas e Governo do Estado também, para que nós possamos dar um encaminhamento concreto para essas situações. Acredito que é possível, sim, resolver. Hoje o Estado brasileiro tem toda a boa vontade da parte do governo do presidente Lula, e eu acredito que é sentar à mesa e não deixar o bang-bang acontecer como a gente tem visto. Obrigado, presidente.